Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Continuo com Jéssica, me dando apoio aqui enquanto intérprete de Libras. Então, no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a Lei 14.254/21, que é a lei que versa, sobre o atendimento integral aos estudantes com transtorno de aprendizagem e TDAH. Então, no nosso primeiro encontro, nós falamos da configuração, esmiuçamos cada parágrafo dessa lei, trouxemos informações que dão a gente uma certa orientação de como estruturar o nosso trabalho pedagógico. Então, agora, nesse momento, a gente vai relembrar um pouquinho, quais são esses transtornos de aprendizagem que são muito comuns na nossa realidade na escola e que a partir de agora a gente vai precisar pensar num projeto de trabalho para acolher esses estudantes. Então a gente vai falar, obviamente, que de forma muito pontual, a gente não consegue se debruçar sobre as características de cada uma deles, mas aí eu fiz questão de trazer para vocês a conceituação e algumas evidências, para que fique muito claro, muito fácil da gente pensar em proposições, para a gente pensar em estruturar atividades, mas para que a gente possa também identificar e levantar hipóteses, São as famosas hipóteses diagnósticas que a gente levanta muito no contexto escolar, porque a gente tem muito aquela coisa de olhar e perceber que há uma demanda específica, mas aí quando a gente tem alguns indicativos, algumas informações, fica mais fácil para a gente perceber essas evidências. Então, eu estruturei dessa forma para que fique mais fácil, para que a gente consiga construir os nossos planos adequados e adaptados para atender esse público. Então, a gente tem transtornos de aprendizagem, entendendo que eles podem ter origem genética, e nas condições clínicas que são evidentes, que ficam evidentes para a gente no movimento, no funcionamento, na forma como eles interagem com o conhecimento, com as atividades que a gente está propondo. Então, esses transtornos de aprendizagem, eles envolvem algumas dificuldades em adquirir algumas habilidades, em construir algumas habilidades e adquirir algumas informações gerais. Então, é muito comum a exposição de fatores externos também, como álcool, drogas, alguns problemas na gestação. Então, esses transtornos de aprendizagem, eles têm causas multifatoriais. E aí a gente tem a dislexia, A dislexia enquanto uma incapacidade específica de aprendizagem, de ordem neurobiológica, caracterizada pela dificuldade na fluência da leitura, das palavras, Então, a gente fica muito comum, fica muito evidente competências, dificuldades nas competências leitora e na parte escrita, na questão ortográfica. Então, são dificuldades que resultam numa perturbação fonológica. Geralmente, as pessoas que têm dislexia, elas têm uma dificuldade muito grande em fazer análise fonológica e estabelecer aquela relação tão importante que a gente já sabe, que é a relação grafema e fonema, para que a criança estruture, construa suas hipóteses e se alfabetize, entenda de verdade como funciona esse sistema de escrita. Então, quais são as evidências que a gente tem em relação à dislexia? Em relação à leitura, fica claro, quando a gente começa a fazer as atividades, quando a gente começa a propor, na realidade, as atividades para esses estudantes, mesmo que a gente tenha um trabalho muito estruturado, fica comum, muito comum, os erros na escrita e na leitura. Fica muito evidente a leitura espaçada, a leitura que não se configura, uma leitura silabada, a criança se corrige com muita frequência, o texto que ela lê, o texto que ela consegue ler, quando ela já se apropriou da leitura, ele não é compreendido. Então, na escrita, há uma resistência muito grande em interagir com os materiais que configuram atividades relacionadas à leitura. Então, muitas carências quando copiam um texto, mesmo copiando, a gente identifica uma carência muito grande nesse registro. Bora lá, Billy, sobe aí.
A gente identifica muitas carências quando escreve livremente. Se na cópia ele não consegue, na escrita também, né? Na escrita livre ele não consegue. Então, troca de letras foneticamente semelhantes, o M pelo N, o T pelo D, né? Deixa de escrever partes de palavras, inverte a ordem das letras. Quando a gente está alfabetizando, não sei se vocês, né? Vamos retomar. Quando a gente está alfabetizando, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala de som inicial, som final, letra inicial, letra final, né, sílabas. Então, quando a gente está nesse processo de construção, a gente precisa estar muito atenta a isso. E quando a criança ela tem dislexia, fica muito evidente essa dificuldade de fazer essa configuração, né? Então, desortografia, vamos lá, vamos falar um pouquinho da desortografia. Então, é uma perturbação que afeta as aptidões de escrita, né, que se traduz na dificuldade recorrente, persistente da criança em compor textos, em produzir textos, né? Então, são dificuldades que centram-se na organização, na estrutura do próprio texto, na composição desses textos escritos. Então, assim, a estrutura frásica, ela fica sem sentido, fica uma estrutura pobre, né, com a presença de muitos erros ortográficos. Então, quando a gente vê isso acontecendo de forma sistemática e regular, a gente tem indicativos de que há uma desortografia. E aí eu também trouxe algumas evidências, né? Então a gente percebe muito nesses textos as substituições, né? Substituição, e aí a gente vê na escrita no registro uma carência, por exemplo, substituição todos por totos, né? É muito comum a gente ver essas substituições de letras. As omissões, festas por feta, né? Inversão, chocolate por cocholate. Acréscimos de letra, estranho por estranho. Percebam que ele acrescentou o i, né? Onde não tem. Erros de segmentação, todos com hermança. Então, assim, as palavras não têm um começo, um meio, um fim, não são separadas. E aí eles precisam de apoio na oralidade. Então, eles registram a palavra de acordo com como eles escutam. Então, vento com O, né, que se escreve com O, ele escreve vento com U, porque a gente escuta, na maioria das vezes, na nossa pronúncia, a gente dizer vento. E aí ele registra vento com U. E aí a gente tem a disgrafia, né? Então, é uma perturbação funcional, né, que está relacionada ao componente motor, ao ato de escrever de verdade e compromete a qualidade da escrita. Então, a gente vê uma dificuldade muito grande, uma carência muito grande no traçado e na forma das letras, o que compromete de verdade a apropriação do sistema de escrita, porque dificulta a configuração da função visomotora. E você vai associar o grafema ao fonema. Se você tem de verdade uma escrita muito precária, um registro muito precário, isso dificulta, né, a transposição, né, da informação para o registro. E aí a gente também tem algumas evidências, né? Formação da letra é pobre. É difícil de você identificar o que ela quis representar com aquela representação gráfica, o que ela quer, ela se refere a quê? Então, as letras são muito largas, ou demasiadamente pequenas, ou com tamanho inconsistente, numa palavra só, uma letra muito grande e a outra letra muito pequena. Letras sobrepostas é muito comum, né? O espaçamento inconstante entre as letras, dificilmente ele consegue corresponder, né? Aquela coisa que a gente utiliza o começo, o fim da palavra, o espaço para que a gente inicie uma outra palavra, né? A inclinação das letras, ela é inconsistente e a falta de fluência na escrita. Então, não há uma regularidade para se registrar o pensamento. Então, são evidências muito comuns que a gente encontra. E aí a gente tem a dislalia, né, que é um distúrbio de articulação, né, que consiste na dificuldade de pronunciar determinados sons, podendo interferir também no aprendizado da escrita. Óbvio, né? Se a gente faz análise fonológica, se a gente faz pauta sonora, se a gente faz relação grafema e fonema, e se a gente pronuncia de verdade de forma inadequada, obviamente que a nossa escrita vai acontecer de forma precária, desarticulada. Então,
também trouxe algumas evidências para vocês. Então, é muito comum a omissão, né? A omissão na pronúncia, que vai, obviamente, repercutir na omissão na escrita. Então, a gente tem omei, quando, na verdade, a intenção era escrever tomei. Então, substituição, troca de alguns sons por outros, né? Então, a gente tem balata ao invés de barata. E acréscimo também, que gera um novo som. Atelântico, quando, na verdade, a gente queria escrever Atlântico. Então, percebam que são carências importantes, né? Que são dificuldades evidentes que precisam ser entendidas para que a gente construa de verdade um plano de trabalho para que a criança vá superando essas barreiras. Então, a gente entendeu que nesses momentos em que a gente identifica os transtornos de aprendizagem, a gente precisa pensar em adaptação e adequação, né? A lei, lá no nosso primeiro momento, no nosso primeiro encontro, traz para a gente, versa para a gente, que a gente precisa atender esses estudantes de forma integral. E quando a gente fala de integralidade, a gente está falando de perceber necessidades e de perceber possibilidades. E isso se refere à construção de adaptações e adequações. Estamos falando de atividades significativas, atividades que façam sentido, atividades que, na realidade, vão minimizar as barreiras, que já são evidentes, porque a gente já identificou, né, quais são as características nesse movimento de aprendizagem de cada um. E aí é muito comum também que eles evidenciem um ritmo muito específico para aprender, e a gente precisa estar atento a isso. Quando a gente vai oferecer uma atividade, quer seja uma atividade tradicional, com material impresso, ou uma atividade com material concreto. Então, a gente está pensando no estudante que tem um transtorno de aprendizagem, dislalia, disgrafia, descalculia, como a gente conversou agora há pouco, mas a gente pode ter também o estudante com um transtorno de aprendizagem, por exemplo, uma dislexia, e um TDAH também. E aí, como é que a gente vai construir esse trabalho, dando sentido de verdade ao que a gente está propondo? Uma atividade significativa para que ele se aproprie do sistema de escrita, mas uma atividade significativa para que a gente também trabalhe o campo perceptivo, né? Que é a necessidade que os estudantes com TDAH têm. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouco sobre o estudante com TDAH, né? Entendendo que, mesmo quando a gente vai trabalhar a apropriação do sistema de escrita, com os estudantes com transtorno de aprendizagem, a gente precisa pensar no estudante que, além do transtorno de aprendizagem, evidencia, por exemplo, uma agitação exacerbada ou um predominantemente desatento. Então, no nosso próximo encontro, vamos falar do TDAH para que a gente possa juntar essas informações e pensar em estratégias, para que a gente possa separar recursos significativos, para que o tempo pedagógico do estudante seja respeitado e que ele seja respeitado também no seu direito de aprendizagem. E é isso que a lei está dizendo para a gente. A gente precisa de verdade entender esse funcionamento desses estudantes para que a gente possa incluí-los. Então, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o TDAH. Tchau, tchau.